Está gravando? Está. Boa tarde, pessoinhas. Vocês estão bem? Estou gravando esse vídeo aqui, é referente à nossa aula sobre Weber e a questão da ação social. Essa aula aqui eu já dei nas turmas do primeiro B e do primeiro C. Lá no primeiro E, eu estava começando a dar essa aula na sexta-feira, né, quando começou o ato, né, contra a PEC 241. Aliás, eu fui numa aula hoje de filosofia durante a ocupação e foi uma aula maravilhosa, foi muito bom assistir a aula lá. E quinta-feira agora, que dia que vai dar quinta-feira, gente, no calendário? Que dia é hoje? Hoje é 25, 26, 27. Dia 27 de manhã, eu e o professor Carlos, do terceiro ano, nós vamos fazer um debate sociológico, né, sobre essa atual bipolarização da política brasileira, né? E aí, você é um coxinha ou você é um petralha? Da onde que vem isso, né? Quais são os princípios do liberalismo? Quais são os princípios do socialismo? Da onde vem a origem dessa bipolarização política? Então, vocês estão todos convidados para na quinta-feira, às 8 horas da manhã, assistir esse aulão. Vai ser muito legal. Então, eu tô dando essa aula por esse meio virtual, para que a gente não fique conteúdo atrasado, para que vocês possam colocar o seu conteúdo em dia. Então, essa é a nossa segunda aula de conteúdo do quarto bimestre, certo? A gente teve a primeira aula, que já foi um visto, né, sobre Durkheim versus Weber, certo? Então, o comparativo que eu fiz entre o objeto de estudo da sociologia de Durkheim e o objeto do estudo da sociologia para Weber. Então, eu fiz esse comparativo nas 6 turmas, do A ao F, e essa segunda aula eu já dei na sexta-feira passada para o primeiro B e o primeiro C. Mas para o primeiro E, o A, o D e o F, é a primeira vez que vocês vão estar vendo esse conteúdo. Então, eu vou postar aí nos grupos, né, das turmas, a fotinha do conteúdo, do que seria um resuminho de quadro, tá? Que é isso aqui, ó, que lindo, no caderninho. Aqui começa a parte do comparativo entre Weber e Durkheim, tá? Vou mandar também, você já tem, mas mando junto, tá? E hoje a gente vai dar sequência nesse conteúdo. Então, você vai colocar no seu caderno, bem bonitinho, né? E a anotação da aula normalmente. Então, para vocês do primeiro E, primeiro A, primeiro D e F, é o segundo visto de vocês. Então, pode colocar aí bem grande no seu caderno, segundo visto de sociologia, referente à aula de Weber e a ação social, tá? Então, vou mandar aqui essa partezinha que vocês conseguem ver, Weber e a ação social. Aham! Então, como eu disse, eu fiz um comparativo já. A gente viu que o Durkheim está lá na França e o Weber lá na Alemanha. Os dois são contemporâneos, são dois fundadores da sociologia. O Durkheim traz pra gente a questão do método positivo, inspirado nas ciências exatas. O Weber já vai trazer pra gente uma nova metodologia, que é o método compreensivo, a sociologia compreensiva ou interacionismo simbólico. Qual é a grande diferença entre os dois métodos? É que o Weber ele acrescenta a questão do indivíduo aqui na análise sociológica. Tá? Então, para o Weber, a sociologia ela serve para interpretar a ação do ser humano em sociedade. Então, por isso, interacionismo simbólico. Simbólico vem dos símbolos ou de cultura. A gente já chamou aquele balãozinho, lembra? Que aqui eu não tenho como desenhar no quadro, né? Que falta faz um quadro, né, gente? Eu não sei explicar sem ter um canetão na mão. Mas lembra daquele balãozinho onde lá dentro está a cultura? Imagina o balãozinho aqui. Se eu tivesse um videomaker, cadê um aluno aí para ser um videomaker? Um balãozinho aqui. Então tem um balãozinho aqui e aqui dentro tá a cultura, os hábitos, os valores. A gente já chamou isso de universo simbólico. Ao analisar Durkheim, a gente já chamou esse balãozinho de consciência coletiva, certo? Então tá aqui os fatos sociais. Isso determina o comportamento do indivíduo, certo? Mas para o Weber, o indivíduo age. E o indivíduo age interpretando a sua cultura, ao interagir com o outro. Então, interacionismo simbólico. Eu consigo perceber os símbolos
símbolos, a cultura, os hábitos, os costumes, através da interação. Porque aonde que eu observo uma regra? Através do contato das pessoas. Onde eu observo um costume? Através do comportamento das pessoas, né? Porque quem pratica o costume? É um indivíduo, tem um indivíduo que pratica o costume, certo? Então, eu vou interpretar a ação do ser humano a partir do comportamento do indivíduo. No Durkheim, o que se estudava era o quê? O fato social. Então, eu estudo o hábito, o costume, a crença, a cultura. E no Weber é a ação social. É através do indivíduo o hábito. Eu estudo a regra através do comportamento do indivíduo. Eu estudo a cultura que o indivíduo pratica. Então, o sociólogo, o cientista social, ele vai a campo, ele vai fazer pesquisa e ele vai interpretar, ele vai analisar, ele vai buscar compreender aquela sociedade, mas através das relações, das interações entre os indivíduos. Então, enquanto para Durkheim a análise está toda aqui na parte mais metafísica, certo? Para o Weber está aqui na relação entre os indivíduos, né? Para o Durkheim o foco está lá na consciência coletiva, nos fatos sociais que compõem aquela consciência coletiva. Para o Weber o foco está aqui no indivíduo e na sua ação. Então, falar um pouquinho aqui, seguindo a sequência, né, do caderninho aqui que vocês podem seguir também, passa para o seu caderno, você vai seguir. Você vai ver que eu coloquei aqui objetividade científica em Weber. O que eu quis dizer com esse tópico aqui é sobre a questão do método, tá? Objetividade científica. Então, o Weber, ele mantém aquela proposta, né, que o Durkheim já vinha trazendo, de que o cientista precisa ser imparcial.